Olá, bom dia, meu querido amigo e irmão. Quero convidá-lo agora para abrir a sua Bíblia para nós aprendermos lições importantes, uma mensagem de Deus diretamente para você, tá certo? Contemplando aqui essas belezas naturais, né? Os frutos. Aí eu convido você a abrir a sua Bíblia e estudarmos um pouquinho a respeito do que Deus espera de você e espera de mim. Quero fazer uma pergunta para você. A quem você adora? Claro que você vai dizer que adora a Deus. Todos nós dizemos que adoramos a Deus. Mas será que nós adoramos mesmo a Deus? Será que temos mesmo adorado a Deus? A quem você adora? No livro de Mateus, abre a sua Bíblia. Mateus, capítulo 4. Mateus, você já abriu a Bíblia? Amém. Capítulo 4, versículo 10. Aqui, Satanás se apresenta a Jesus e ali começa a mostrar os reinos a glória desse mundo e oferece a Jesus. Jesus veio humilde, pobre, não tinha título acadêmico, não tinha título religioso, não era sacerdote, não era levita, mas apresentava-se como rei. E Satanás agora propõe: te darei todos os reinos deste mundo e a glória deles, se tu se prostrar e me adorar. Satanás se apresenta como dono, como príncipe deste mundo. O legítimo, né? E é tão atrevido que oferece a Jesus. Ele sabia que Jesus tinha vindo para resgatar este planeta, para comprar de volta. E seria com sangue, com a sua vida, com dor. E Satanás disse: olha, tem um caminho mais fácil. Tu se prostra e me adora, e eu te darei a glória, o reino deste mundo. E aí Jesus disse: afasta, Satanás. Adore a Deus. Adore a Deus. Em Apocalipse 19, leia aí comigo. Apocalipse 19, versículo 10. Apocalipse 19, versículo 10. João, o amado apóstolo de Jesus, estava ali de Pátimo e teve uma visão. Um anjo do Senhor veio até ele para consolar, para trazer boas novas de salvação, o livro do Apocalipse. E quando João viu o anjo, aquele ser glorioso, resplandecente, majestoso, ele se curvou e o adorou. O anjo tomou João pela mão, levantou e disse: não faça isso, pois eu sou conservo teu. Eu sou enviado para te servir. Não sou digno de adoração. Adore a Deus. Então, Jesus disse que devemos adorar só a Deus. O anjo disse que ele não é digno de adoração, mas devemos adorar a Deus. Atos, agora vamos para o ato dos apóstolos, a igreja primitiva. A igreja que estava crescendo em graça, glória. E aí um homem pagão, chamado Cornélio, ele era um homem que era tido pagão porque não tinha religião. A cultura romana era de
adorar os astros, a lua, as estrelas, Saturno, Plutão, né? Então eles tinham uma adoração diferente. E agora Cornélio era um homem influenciado pela cultura de Israel, pelo povo de Deus, e ele aprendeu a servir a Deus. Ele dava esmolas aos necessitados e orava. Ou seja, ele tinha uma relação com Deus, ele tinha comunhão, ele orava, ele conversava com Deus. Duas coisas. Ele orava, conversava com Deus e dava esmolas. E Deus se agradou deste homem. E agora Deus prepara um encontro de Cornélio com o maior líder escolhido por Jesus para a sua igreja primitiva, a igreja apostólica, Pedro. E aí primeiro Deus aparece, envia um anjo para conversar com Cornélio, diz: as tuas orações, as tuas esmolas chegarão ao céu. Chama Pedro, Simão Pedro, que está hospedado na casa de outro Simão, que ele tem uma mensagem para ti. Abrindo um parênteses aqui, Deus poderia ter falado diretamente o que esperava de Cornélio, que ainda lhe faltava para crescer na graça e no conhecimento. Mas Deus não passa por cima daquilo que ele determina, que ele escolhe, que ele organiza. Ele tinha organizado uma igreja e através dela que o mundo deveria ser salvo, através dela que o mundo deveria conhecer Jesus e o plano da salvação e a sua vontade. E agora Deus, seguindo seus critérios, estabelecido no seu trono de glória e majestade, ele pede para Cornélio enviar seus mensageiros para chamar Pedro. E Pedro também naquele mesmo horário estava meditando, teve uma visão de que não deveria considerar ninguém comum ou imundo, mas que fosse até a casa daquele homem tido como pagão, imundo, detestável pela nação de Israel. Isso é uma lição para nós. Nós temos preconceito das pessoas que pensam, creem diferente. Mas Deus ama todos e deseja salvar todos. E uma pessoa preconceituosa não tem como conquistar ninguém. E ali Pedro foi. Como o anjo tinha falado para Cornélio, que era um homem de Deus, que tinha coisas novas para ensiná-lo, ele chamou seus amigos, seus vizinhos. E quando Pedro entra, estava aquela grande multidão de pessoas esperando. E por ser um mensageiro de Deus, Cornélio se ajoelhou e adorou Pedro. Pedro imediatamente tomou-o pela mão, levantou e disse: não faça isso, eu sou homem. Pedro deixou claro que não devemos adorar homem, nos curvar diante de homens, somente Deus. Entendeu até aqui? Jesus disse que não devemos adorar Satanás, mas adorar Deus. O anjo disse que não devemos adorar anjos, mas somente Deus. Em Atos, Pedro diz que não devemos adorar, nos curvar, reverenciar homens, somente a Deus. Agora abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 4. Deuteronômio 4. Você vai ler do capítulo 4, do versículo 15 até o 24. Deuteronômio 4, versículo 15 a 24. Você já encontrou? Amém. Aqui Deus começa a falar daquilo que ele abomina, daquilo que ele detesta. Por quê? Porque só há segurança, só há vida ligado na vida, que é Deus, a fonte de toda a existência. Então Deus, ele deseja que seu povo o adore, porque quando estamos em adoração, estamos em conexão com o Criador. E em conexão com o Criador, nós teremos vida e vida em abundância. Quando nós nos afastamos para ídolos, nós perdemos a salvação. Nós nos ligamos da fonte. Estamos mortos, como disse Jesus. E aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 a 24, você já começou a ler? Deus expressamente diz que nunca apareceu a ninguém que alguém visse a sua forma. Então ele começa dizendo que não aceita que alguém faça uma imagem, uma escultura ou um quadro, alguma coisa representando Deus, porque ninguém viu, Deus nunca apareceu, a sua forma nunca foi vista por homem nenhum. Então Deus começa dizendo que
Não devemos adorar imagem de escultura que represente a ele, porque ele não se apresentou a ninguém de forma nenhuma. Então essas escrituras são da imaginação do homem, não é Deus. E Deus abomina e diz: eu não aceito. Então Deus tem direito de dizer para nós qual é a forma de adoração que ele aceita. Então não adianta inventar, criar, ou imaginar, ou facilitar. Não, isso aqui é didático, não. Deus, principalmente, diz que não aceita adoração de imagem que represente ele nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem nas árvores debaixo da terra. Ou seja, Deus está dizendo que não aceita que as suas criaturas adorem imagens de homem, imagem de mulher, imagem de animais, animais de répteis, animais de quadrúpedes. Aí ele acrescenta no mesmo capítulo: nem imagem do sol, nem da lua, nem das estrelas. Isso são objetos criados para enriquecer este planeta, esse universo, mas não para ser adorado, porque não são deuses. E ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20. Não terás outros deuses de mim. E Deus não levará, não terá por desculpa, nem por inocente aqueles que adoram a Deus em vão, que levam o nome de Deus em vão. Então Deus está expressamente proibindo qualquer coisa que represente algum ser, alguma criatura, ser adorado no seu lugar. Deus é digno de adoração, ele é o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, isso aqui é pesado. Sente aí para você ler com cuidado e não se revoltar, né? Não fique com raiva de mim, porque está nas Escrituras e foram escritos para nós. 1 Coríntios 10, versículo 20. Você já encontrou? Amém. Aqui diz que quando eu faço uma oferta, quando eu faço um sacrifício para um santo, para Maria, para José, para uma imagem do menino Deus, ou de um bezerro de ouro, qualquer sacrifício que eu fizer, essa oferta não é aceita por Deus, porque quem está por trás para receber a glória é os demônios. Está aí na sua Bíblia, hein? 1 Coríntios 10, 20. Então, quando nós ofertamos aos ídolos, aos santos, aos homens, nós estamos ofertando aos demônios. E Deus está dizendo aqui nesse capítulo 10 de 1 Coríntios, que Deus não quer que sejamos participantes do reino das trevas, do reino de Satanás, do reino do inimigo, dos demônios. Mas que nós devemos dar a nossa oferta, o nosso sacrifício ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Qual foi o pecado de Eva? Gênesis 3:5 diz assim: que Satanás apareceu a Eva na forma de uma serpente e disse: é verdade que você não come, Eva? Capítulo 3, Gênesis, confira aí. E a Eva: não, a gente come tudo, menos esse que traz morte. Conhecimento do fruto. Conhecimento do bem e do mal é um fruto que traz morte. E a serpente diz: não, Deus sabe que tu não vai morrer, mas tu vai ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, igual a Deus. Qual foi o pecado de Eva? Desejar ser igual a Deus. Nós mortais, pecadores, degradados, depravados, queremos ser igual a Deus. Não, não somos igual a Deus. Nós somos imundos, somos pecadores, depravados, degenerados. E aí o pecado de Eva foi querer ser igual a Deus. E a maldição veio sobre a Eva. E veio sobre a humanidade. Romanos 1, confira comigo, olha, na Bíblia. Romanos 1, 25, diz que nós temos adorado a criatura no lugar do Criador. Por isso Deus entrega à humanidade as suas paixões, as suas vulnerabilidades, a ruína, a miséria. Porque em vez de adorar o Criador dessa bela natureza, em vez de adorar o Criador, nós adoramos a criatura. Adore a Deus. Adore ao Criador. Quando nós adoramos a criatura no lugar do Criador, nós estamos sob o reinado das trevas. Já o diabo toma conta da nossa vida e nos leva à miséria, à dor, à ruína, à degradação, à degeneração. Então, Romanos 1,26 diz que nós temos pecado gravemente
adorando a criatura no lugar da criatura. E aí, agora faça uma reflexão junto comigo. Não é só você, eu também. Nós temos adorado. Quando eu adoro, quando eu defendo apaixonadamente um político, um governo, um rei, uma rainha, um príncipe, um presidente, eu estou reverenciando no lugar de Deus. Estou depositando minha confiança nas mãos de um ser mortal, falível, pecador igual a mim. Então, quando eu adoro um político, reverencio um artista, um famoso, um sacerdote, um pastor, a Bíblia diz que a ira de Deus vai se revelar. Romanos 1,18. Deus fica irado quando eu coloco um ser humano mortal no lugar dele. Apaixonadamente nós temos feito isso. Temos feito isso. O mundo hoje está polarizado porque nós temos sido idólatras. Você quer tirar dúvida? Leia no livro de Josué, capítulo 1. No livro de Josué, capítulo 1, traz uma advertência para Josué e para mim e para você. Lá diz assim, Josué, capítulo 1, leia até o versículo 9. Você vai ver Deus orientando Josué e diz, Josué, não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui serve para a nossa decisão e a nossa escolha política, nem direita e nem esquerda. Se você for na história, você vai ver que a direita, começando com Israel e com as outras nações, o islamismo, são nações que torturam, que humilham as mulheres, que tiram os seus direitos, que não permite estudar, que não permite trabalhar, que humilha, negando o seu direito até de ter saúde. Isso são a direita fundamentalista, que são os muçulmanos. Na Idade Média, a Igreja Católica, que é de direita, quando estava na sua supremacia, em um só dia, na semana de São Bartolomeu, matou 70 mil cristãos na fogueira, porque eles questionaram a supremacia de Roma. A Igreja Católica tem crimes, derramou sangue de inocentes na Idade Média. Você sabe disso, está no livro de história. Não esconde-se para ninguém. A igreja matou. E até hoje, lá em Roma, no Vaticano, temos o Santo Ofício. Santo Ofício. Nós temos ainda a secretaria que julga, que condena. Em nome de Deus, você acredita? Que absurdo. Então a direita também mata, tortura, persegue qualquer um que se opõe. E aí quando a gente vai para a esquerda, você vai para a China, milhares de cristãos foram assassinados, torturados, enforcados, porque questionaram o regime comunista da China. Na Rússia do mesmo jeito, milhões foram assassinados, torturados, até hoje ninguém pode questionar que morre. Na Coreia do Norte do mesmo jeito. Na Cuba, homossexuais, mulheres, todos que questionavam, que pensavam diferente, foram assassinados pelo grande líder Che Guevara. Ele assassinou, ele matava, ele odiava qualquer um que pensava diferente. Então a Cuba fez uma história com sangue, com morte. A Venezuela está do mesmo jeito. E aí? Então, meu querido, isso é idolatria, se liberte. Eu estou orando para Deus me libertar, porque eu sou como você também. Nós defendemos bandeiras, isso é idolatria. Idolatria. E Deus abomina. A Bíblia diz que a ira de Deus vai se revelar. A ira de Deus, leia aí, Romanos 1,18. Deus vai se irar, vai derramar 7 pragas. A humanidade vai sofrer câncer, úlceras malignas nos olhos, na língua, no intestino, por causa da ira de Deus que não suporta a idolatria. Um homem, em vez de adorar a Deus, em vez de adorar o Criador, está adorando o político, adorando o sacerdote, adorando o pastor, adorando os artistas famosos. Paulo ainda vai mais longe. Adorando o meu ventre, só pensa em comer, em beber, satisfazer meus prazeres carnais, a sensualidade. Deus abomina. Deus abençoou o homem, deu uma esposa, mas hoje o homem não quer só a sua esposa, tem que arranjar um amante, tem que arranjar outras, e aí vai mais longe.
a depravação sexual. A Bíblia diz que é idolatria do sexo. Algo que Deus criou santo, sagrado, para não ser profanado, hoje virou uma coisa banal. Isso é idolatria. E a ira de Deus está vindo. Apocalipse 13 fala que temos duas imagens para escolher. O caráter de Deus para adorá-lo, para servi-lo, para obedecê-lo, o nome do Senhor, seus mandamentos, ou os mandamentos de homens. A besta, o dragão, vai criar uma imagem, vai criar leis, estatutos, para que a humanidade obedeça, e se não obedecer, morre. Leia Apocalipse 13, do versículo 11 até o 16. Decretos de morte contra os que forem fiéis ao Senhor. Mas ai daquele que ficar contra o Senhor, porque vai também estar sob a ira do Senhor. E aí você quer ser um servo fiel? Porque Mateus 25, quando fala do juízo final, Jesus vai olhar para aqueles que foram fiel até a morte, mas não negaram. Não adoraram a criatura, mas adoraram o Criador. Lá está dizendo que Jesus vai dizer: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E nós vamos olhar para Jesus e dizer: este é o Deus que eu aguardava, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Mas aqueles que viveram na idolatria, que mesmo de ouvir essa mensagem, continuando na idolatria, se eu continuar na idolatria, nós vamos olhar para Jesus e ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Afastai-vos de mim, malditos. Ah, Senhor, mas eu era crente. Ah, Senhor, eu era católico. Ah, eu era metodista. Eu era um mormon. Eu era um judeu. Eu fazia milagres. Eu curava em teu nome. Eu pregava em teu nome, Jesus. Eu nem te conheço. Vocês não se apartaram da idolatria, da iniquidade. Apartai-vos de mim. Eu não conheço vocês, não. O que é que você quer ouvir do Senhor? Receber boas-vindas ou pedir para se afastar? Isso é condenado à morte eterna. Reflita comigo. É questão de vida ou morte, de salvação ou de perdição. Eu já tomei a minha decisão. Eu quero ficar com Jesus. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. As dificuldades são grandes, a gente é rejeitado, a gente é excluído. Mas em breve veremos a glória do Senhor. Amém? Diga amém. Que Deus lhe abençoe na sua decisão. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é sábado, é um dia de adoração. Deus é o Criador. Separou um dia para que venhamos adorá-lo, reconhecê-lo como Senhor. É o dia de sábado. Mas sabe o que a igreja faz? Diz que é o domingo. No livro de Mateus,